Bom dia, Jailma. Oi, Rodolfo. Bom dia. O que você tem pra gente hoje? Rapaz, eu tenho uma coisa muito curiosa e pra você que tá em casa, vou te pedir aí minutinhos de sua atenção para conhecer junto comigo uma história muito bacana lá da cidade de Bezerros. Gente, muita gente tem até ido para as igrejas, para os templos sagrados e não tem percebido o quanto de história existe ali. Mas agora a gente vai mostrar para vocês e confiem, é muito interessante. Um altar que solta uma brisa. Faz até a alfaia, que é o tecido que o encobre, flutuar. A brisa também sai do nicho do altar do Senhor morto. E na mesma igreja tem até um túnel secreto, construído para abrigar escravos. E esses são apenas detalhes da igreja histórica e cheia de mistérios de Bezerros, no Agreste, e que você vai conhecer a partir de agora. Bezerros é uma cidade com mais de 60 mil habitantes, fundada em 1870. E a história que a gente vai contar a partir de agora acontece ali, na Igreja Matriz de São José. Uma igreja bonita, antiga e uma fundação que aconteceu de forma gradativa em várias épocas. 1760, 1831, 1850. E nem mesmo alguns fiéis que frequentam as missas sabem que o templo sagrado tem uma história muito preciosa. Quem não sabe vai saber agora. Tudo começou com uma história dos irmãos Bezerra. Houve um problema familiar de uma criança que se perdeu nas matas. Então eles, agoniados e com fé, eles fizeram uma promessa a São José, já que eles eram devotos de São José. Então, se achar a criança sã e salva, eles construíram uma capela. E assim aconteceu. A capela foi construída. Ao entrar na igreja, a sensação é de curiosidade e, em seguida, muito fácil constatar que ali não é um lugar comum. Aqui no altar da Matriz de São José há um grande mistério e esse mistério envolve toda uma questão de fé. Esse aqui é o altar que foi construído em 1760. Aquele altar que foi prometido pela família caso encontrasse a menina, né? O que é que a gente pode ver aqui? Existe um mistério muito grande no entorno desse altar. Como vocês percebem, sai uma brisa daqui, um vento bem fresco. E aqui dentro não há nenhum espaço. Essas paredes, ela tem uma espessura de 1 metro. E o teto, ele é fechado, então lá dentro não há passagem de ar, mas de uma forma inexplicável a gente consegue ver que sai sim, né, um ar daqui de dentro do altar. Aqui uma pedra de mármore cobre o que existe lá dentro. Aqui é um lugar de muitas graças, muitos fiéis alcançaram muitas graças com pedidos feitos aqui neste altar. Dona Lourdes tem 71 anos e testemunha. Viu algo acontecer dentro da própria casa. Eu pedi uma graça para minha nora arranjar um emprego. Aí então, eu disse, São José, se realmente for um milagre que tem aqui, então faça com que minha nora arranje um emprego. Aí no outro dia minha nora arranjou um emprego. Meu olhar não cansa de correr pela grandiosidade do templo e nenhum ponto da história fica oculta. Mais um passo, mais uma descoberta. Essa extensão aqui, onde hoje é a Matriz de São José, foi construída em 1842. Mesmo assim, alguns mistérios também existem por aqui. Por exemplo, aqui é um altar onde fica a imagem de Cristo morto, que é essa imagem aqui que também é muito conhecida pelos católicos. Qual é o mistério que existe aqui? É que esse altar também tem as mesmas características do outro, sem passagem de ar, também com as paredes da mesma espessura, de mais ou menos 1 metro. E aqui existe uma passagem de ar. Além desse mistério de fé, um outro é fato histórico para a cidade. Para os fatos que narram a própria história do país, que vem do tempo dos escravos. A gente está mostrando isso com exclusividade, com a permissão da igreja. Para vocês. Aqui, essa porta revela
um grande segredo. Aqui é um túnel. Esse túnel, a história conta que ele servia para abrigar escravos. Antônio Sérgio já entrou no túnel. Abri e comecei a entrar. Fui andando. A pouco mais de 2 metros, já estava esquentando já, e muito escuro, eu fiquei com medo, aí voltei. A caminhada pela igreja nos leva a um corredor dos mais sinistros, onde corpos ainda estão enterrados. Segundo alguns moradores aqui da cidade, este piso onde eu estou passando por cima agora era um lugar onde os corpos eram enterrados. O que a gente tem certeza é isso aqui. Existem lápides onde corpos de algumas pessoas estão sendo guardados. Aqui, por exemplo, é de um pároco, Cônego Alexandre de Albuquerque. Ele morreu em 1942. Também existe os restos mortais que estão guardados aqui neste lugar do Monsenhor José Florentino, que foi pároco de Bezerros e morreu em 1988. Em um outro lugar da igreja, também estão os restos mortais dos pais da menina encontrada com o bezerro de São José. O major Joaquim José Bezerra da Silva, que teria feito a promessa da construção da capela, e Maria Francisca Lima. Mas o que seria mesmo verdade em tudo isso? O historiador Ronaldo Souto Maior garante que a história da fundação partiu da construção da capela e que o túnel está reconhecido pela história como abrigo dos escravos. É um local, um porão, que onde se colocavam os escravos na época. E tantos milagres e as brisas que saem dos altares sem passagem de ar. Para essas respostas, recorremos ao pároco da Matriz de São José. Aqui nós temos essa experiência mística, piedosa. E as pessoas, na sensibilidade de sua fé, vê nisso um sinal de Deus. Eu tive a oportunidade de entrar no altar de do Senhor Morto, e também aqui no altar de São José, na parte interna, para entender como sai aquela brisa. Por certo, deve ter alguma explicação física, mas como leigo nós não percebemos. Então, pela fé, nós podemos e devemos interpretar que é um sinal de Deus, porque aqui é a casa santa de Deus. E é impressionante, se você colocar a mão ali, tem momentos que a brisa leve vem e tem momentos que a brisa não vem. Toda essa história que a gente contou serve também para justificar o nome da cidade, que seria uma homenagem ao padroeiro São José dos Bezerros. Há ainda outras 2 versões. Uma de que a cidade é uma homenagem à família Bezerra, dona das terras onde hoje Bezerros existe, e também uma outra versão que dá conta de que haveria acontecido uma queimada de bezerros. Mas o que a gente pode dizer com toda certeza é de que há muitos mistérios por aqui. Muitos mistérios, né, Rodolfo? Na cidade de Bezerros, na igreja. Muito bacana aí, viu? A reportagem, Jailma. Que matéria interessante, né? Muito bem produzida, inclusive, pelo Isaías Nel, pelo Tiago aí, que fez a edição, sonorização. E o Tiago é de Bezerros, né? Então ele me ajudou bastante. Ele foi coroinha lá. Por isso então, que ele estava chorando quando estava editando essa matéria, né? Deu muito certo mesmo. Junto a um monte de ex-coroinha e essa matéria saiu, ficou muito bonita. E eu já prometo para quem está em casa que tem muitas outras matérias super interessantes e curiosas para a gente rodar aqui no Por Dentro. Legal, então, Jailma. Obrigado pela sua participação.